Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse assunto, né? Super importante, que são os blocos, tá? Então, como é que funcionam os blocos no AutoCAD? Toda vez que você tiver um elemento e esse elemento fosse repetir no projeto, ou em um, ou em vários projetos, vale a pena a gente trabalhar com bloco, tá? Então, essa é uma aula apenas introdutória aí para a questão dos blocos, né? Essa questão do bloco não vai ser explorada em profundidade, mas é o suficiente para você começar a entender o conceito do bloco, produzir os seus blocos, né, e começar a utilizar ele nos seus desenhos aí do AutoCAD. Essa aula está baseada numa planta bem simples, onde, até por uma questão de simplificação, todas as portas têm a mesma dimensão para facilitar justamente essa inserção aí dos blocos, né, e a compreensão desse assunto. Então, nosso ponto de partida vai ser essa porta, que é uma porta de 80, né? Essa porta vai se repetir aí nas demais posições do projeto, onde a gente tem portas. Então, uma coisa super importante, pessoal, super importante na criação de bloco é o seguinte: toda vez que você quiser criar um bloco a partir de determinados elementos, no caso essa porta, né? Todas as linhas que vão compor o bloco tem que estar no layer 0, tá? Isso é fundamental. Segunda coisa importante é que o layer 0 tem que ser o layer ativo no momento em que nós criarmos o bloco, tá bom? A gente vai entender por que um pouquinho mais para frente, mas lembra disso, todas as linhas que vão compor teu bloco tem que estar no layer 0 e o teu layer ativo no momento da criação do bloco tem que ser o layer 0 também, tá? Uma vez entendido isso, vamos aí para o nosso ponto de partida. O ponto de partida da criação de bloco é esse comando que a gente chama de comando units. Ele não vai precisar ser configurado toda vez, mas uma única vez vai ser importante e necessário que você configure, tá? Porque quando a gente acessa esse comando units, ele vai colocar para a gente aqui, ó, nesse lugar, quais unidades que vão ser utilizadas para alterar a escala dos conteúdos que forem inseridos. Então, todo bloco que você inserir no teu arquivo vai ser inserido considerando, né, o que tiver aqui nesse campo, tá? Então, para a gente começar, né, isso normalmente é feito até quando a gente começa o desenho ou o arquivo de CAD, na verdade, eu vou configurar que todo o conteúdo que foi inserido no meu arquivo vai ser inserido em metros, tá bom? Isso vai ter um reflexo lá na janelinha onde a gente cria os blocos, né? Vou bater um OK aqui então, agora que o Units está configurado, né, para escalar objetos inseridos, né, escalar blocos inseridos baseados em metros, vou bater um OK. A gente tem alguns comandos, então o Units vai configurar essa característica, daqui a pouquinho a gente vai entender um pouco melhor. O comando que cria blocos é esse daí, é o block. Tá? Existem só dois comandos que criam blocos, é o block e o wblock, existe uma diferença bastante sutil entre eles. O primeiro comando block, atalho de teclado, que vale a pena usar no AutoCAD sempre, né? B-Enter, vai acessar aí esse comando bloco. Então quando a gente bate B-Enter, ele entra nessa janela, que é a janela de criação de blocos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dar um nome para ele. Então vamos chamar nosso bloco aí de porta 80, que é uma porta que tem a medida de 80. Observa que essa janela tem algumas áreas, tá? Ponto base, tá aqui, a questão do ponto base. Ponto base é onde o bloco vai ficar grudado no meu cursor no momento que ele foi inserido. Objetos, que são os objetos, né, as entidades que vão compor esse bloco. Comportamento do bloco, se ele vai escalar por inteiro em x, em y, em z. E se ele permite que ele seja explodido ou não. Repara que aqui, ó, unidade do bloco já está em metros. Tá? Por que, que aqui já está em metros? Porque a gente configurou metros lá no Units. Então a gente começa colocando o nome do bloco e aí a gente vai pegar um ponto base. Para você entender a ideia do ponto base, imagina o seguinte, eu vou ter que inserir o bloco aqui, né? Eu vou ter que clicar em algum ponto para a inserção do bloco. Então, esses 4 pontos aqui da porta, né? Esse ponto, esse ponto, esse ponto aqui e esse ponto aqui, são pontos interessantes para eu escolher como ponto de inserção do meu bloco. Tá? Toda vez que a gente insere um bloco, a gente clica, né, aonde ele vai ficar. Vamos dar um nome aqui, então, porta 80.
E para definir o ponto base do bloco, eu vou clicar nesse botãozinho Pick Point. Pick Point me leva para a tela. E aí na tela eu vou escolher aqui esse endpointzinho aqui para ser o ponto de inserção do nosso bloco. Você repara que vai aparecer aqui a coordenada absoluta desse ponto dentro do desenho. Unidade do bloco está configurada para metros. Segunda coisa que a gente tem que fazer é escolher o que vai acontecer com esses objetos que vão ser selecionados para fazer o bloco. Eu não vou fazer nada com esses objetos, eles vão ficar do jeito que eles estão. Eu já vou converter para bloco, né? Ou eu vou criar o bloco e deletar do desenho. Essa aqui acaba sendo a opção que a gente acaba adotando sempre, né? Porque aí você cria o bloco, já converte para bloco automaticamente. Para selecionar os objetos, a gente tem que clicar nessa caixinha de Select Objects. Então, quando a gente dá uma clicada nessa caixinha, ele leva a gente para o desenho, aonde vai ser possível fazer a seleção desses elementos que vão compor o bloco. Você só dá um Enter e ele aceita então esses elementos com base naquele pick point. Feita então essa parte, a gente vai para a próxima parte, onde a gente vai associar algumas características aqui ao comportamento desse bloco. Escalar uniformemente eu não recomendo, porque se esse bloco futuramente for usado numa isométrica, tá? Que a gente vai ter que achatar um pouco em Y, né? Isso vocês vão entender um pouco mais para frente, quando a gente for trabalhar com isométricas, mas tem um vídeo, IAC100 e apoio a INPR, hidráulica, um vídeo da terceira série, onde é possível entender essa questão do achatamento. Eu recomendo que vocês mantenham essa questão aqui, essa opção desabilitada, tá? Para não escalar o bloco uniformemente. Essa aqui eu recomendo que vocês mantenham ela habilitada para que seja possível explodir esse bloco, né? E aí a gente simplesmente bate um OK e esse bloco é criado. Repara que quando eu clico em cima agora das entidades, né? Todas essas entidades que anteriormente eram separadas, agora elas são tratadas como um único elemento, né? Então repara que tem um único grip aqui, um único quadradinho azul, né? Que significa que o arco, o retângulo, os dois batentes, eles estão sendo tratados como uma única entidade. Então aí essa porta a gente pode simplesmente repetir e replicar ela no desenho, né? Repara que eu escolhi o ponto de base point do bloco aqui, o ponto base do bloco, esse canto. Então quando for inserir a porta nessa posição aqui, esse ponto aqui vai ser o ponto correspondente, o ponto equivalente para a inserção da porta, né? Da mesma forma, aqui no banheiro, esse canto aqui é que vai ser o canto interessante para a gente estar inserindo o bloco. Como que funciona a inserção de bloco? Né? Uma vez que você entendeu aí o que é o comando block, eu vou pular esse e vou entrar direto aqui na inserção. Insert. Tá? Insert, atalho e Enter, não tem erro. Vem no AutoCAD e Enter vai acessar o comando Insert. No comando Insert, você tem acesso à lista de blocos que estão presentes no arquivo. Então está aqui a lista com alguns bloquinhos que estão presentes aí no arquivo. Vou escolher meu bloquinho porta 80 e eu vou ter que selecionar, né, onde que esse bloco vai ser inserido. Esse é o ponto de inserção. Eu vou especificar na tela onde ele vai ser inserido, porque por isso que essa opção está ligada. Specify on screen significa especificar na tela. Então isso permite que eu especifique na tela onde ele será inserido. Questão da escala, eu não vou mexer, eu vou manter a escala, não é um bloco que eu queira aumentar ou diminuir. Então não é necessário especificar na tela. Vou manter aqui a escala desse bloco como 1 em uma escala uniforme. E a rotação é interessante sim que eu especifique na tela, porque essa porta vai entrar girada, né, rotacionada. Repara aqui, ó, metros, né, é a unidade do bloco no momento que ele foi criado. E se você quiser inserir esse bloco já explodindo ele, você habilita esse campo, tá? Mas não é interessante que a gente insira blocos explodindo não, né? A explosão de bloco é só quando você não for usar esses elementos como bloco. Então, está selecionado porta 80 na lista de blocos do arquivo, tá aqui. Está especificado que eu vou especificar na tela onde que ele vai ser inserido. A escala que ele vai entrar uma escala uniforme, no valor de 1, não vai alterar a escala, nem aumentar nem diminuir. E a rotação vai ser especificada na tela também, porque esse campo está habilitado. A hora que eu bato um OK, repara que o bloco está colado no meu mouse de acordo com aquele ponto de inserção que foi definido. O primeiro ponto que eu vou clicar é o ponto de inserção do bloco, né? Porque a gente colocou lá especificar na tela. O segundo ponto que eu vou clicar é o ponto que vai informar a rotação desse bloco.
Então vou habilitar o orto aqui com F8, para que o bloco rode de 90 em 90 graus, né? E aí você dá o segundo clique e pronto, teu bloco está inserido. Tá? Então, inserir bloco não tem erro. E de Insert, Enter, dá acesso à lista de blocos, você seleciona o seu bloco aqui na lista, né? Especificar a posição de inserção na tela, especificar a rotação na tela, a escala não vai mexer, de um uniforme, bate um OK. Vamos dar um primeiro clique aqui nesse endpoint do sanitário, né? O orto está ligado agora, ó. Vou girar direto e inserir o bloco aí na posição, né? Qual que é a vantagem que a gente tem no AutoCAD de usar blocos, né? A vantagem de usar bloco é que o bloco passa a ser uma cópia de uma referência. Então, é muito interessante porque se a gente entrar na referência e editar essa referência, vou dar um duplo clique, né, para a gente editar um bloco. Basta você dar um duplo clique nele, abrirá uma lista com os blocos que estão contidos no desenho, você seleciona o bloquinho que você quer editar, que você queira editar e bate um OK. Ele vai abrir aí o editor de blocos, tá? Vou fechar o editor aqui, Close Block Editor, para a gente voltar, né? Acho importante lembrar também que existe um comando que permite a gente editar o bloco, que é o B de bloco e edit, de editar. Então, se você mandar um bedit aí, ele vai entrar direto na edição de bloco, você escolhe o bloco que você queira editar. Estou entrando na edição do bloco, vou colocar um retângulo bem simples aqui, só para a gente fazer um exemplo aí super rápido, né? Vamos fingir que isso daqui é, por exemplo, né, a maçaneta da porta. Pronto, alterei o bloco, vou fechar. Como eu alterei o bloco, ele vai perguntar se eu quero salvar as alterações, né? Então, eu vou colocar aqui sim, para que ele salve as alterações para o meu bloco porta 80. Repara que todas as instâncias, todas as cópias desse bloco foram automaticamente ajustadas para conter, né, essa situação aí da maçaneta. Então, a vantagem do bloco é isso, ele é um elemento que se repete no desenho e quando você edita a fonte, todas as cópias desse bloco dentro do desenho são automaticamente ajustadas. Tá? Então vale muito a pena usar blocos no desenho por conta disso. Eu estou usando só uma porta dentro de um projeto, mas você imagina que isso daqui pode ser uma unidade de apartamento, por exemplo, num prédio que tenha 8 apartamentos por andar. Aí esses 8 apartamentos por andar, você quer trocar, por exemplo, só a louça sanitária, então você troca a louça sanitária de um apartamento, dos 8 apartamentos já está tudo redondo. Tá? Então, a ideia do bloco é economizar um tempo enorme toda vez que você tiver objetos repetitivos. Não importa se é uma porta, né, se é um vaso sanitário, se é um apartamento inteiro, ou se é um conjunto habitacional, blocos com vários apartamentos e tudo mais. O AutoCAD permite que você tenha blocos dentro de blocos também. Então, posso criar essa porta com uma maçaneta e usar essa maçaneta sendo um bloco dentro do bloco porta, que contém o bloco maçaneta. Então ele permite, né, que os blocos sejam alinhados, enfim, é possível ter blocos dentro de blocos. Tá? Voltando àquela questão inicial, por que é importante que as linhas estejam no layer 0 e que o bloco seja criado com layer 0 ativo? Isso é fundamental pelo seguinte, quando eu pegar meu bloco, eu colocar ele em qualquer layer, se ele foi criado no layer 0, ele vai assumir as propriedades desse layer. Então, se eu colocar ele no layer esquadria, por exemplo, ele vai ficar amarelo, que é a cor do layer esquadria, com linha contínua. Se eu colocar ele no layer de projeção, ele vai ficar com a cor verde, que é a cor que está sendo utilizada aí no meu layer de projeção, e assim por diante. Tá? Então, quando a gente cria o bloco, a gente cria o bloco no layer 0, né? Justamente para que ele assuma as propriedades do layer que eu colocá-lo. Né? Então, eu vou colocar esses blocos em esquadria. Você vai ver que todos eles vão ficar amarelinhos. Por isso é importante que esses blocos sejam criados e colocados no layer 0. Tá? Os blocos eles permitem espelhamento. Então, o espelho de um bloco, né? Se eu aplicar um comando mirror aqui, por exemplo, né? Você vai ver que é uma mera questão aí de espelhamento do bloco. Perfeitamente possível espelhar um bloco. Isso aqui é um bloco do mesmo jeito que os outros, apesar de espelhado. Se eu entrar na edição do bloco, por exemplo, e tirar a maçaneta, vou deletar ela aqui, fechar, salvar as alterações.
você vai reparar que todas as portas, né, perderam a maçaneta, ou seja, mesmo espelhado, você também acaba tendo aí uma cópia do bloco. Tá? Então, blocos vale muito a pena a gente usar toda vez que a gente tiver repetitividade. Né? Os comandos são esses, são comandos bastante simples. Né? O block, que é usado para criar o bloco. O insert, que é usado para inserir o bloco. Né? No caso, eu estou inserindo um bloco que eu criei. Mas se você quiser inserir um bloco a partir de um arquivo, é tranquilo, você bate um insert. Ele não vai estar aqui na lista, porque vai ser um arquivo de bloco que você está procurando. Aí você vem nesse botãozinho aqui, que é o Browse, né, que é o pesquisar. E o Browse leva você para outras pastas aí, onde você pode pesquisar e encontrar o arquivo do bloco. E assim por diante. Tá? Então, se ele estiver no desenho, ele está nessa lista. Se ele não estiver no desenho, você vai em Browse pesquisar e importa esse bloco. Tem um outro comando que é importante mostrar para vocês, que é esse aqui, é o wblock. Então o block cria o bloco. O wblock faz exatamente a mesma coisa, só que tem uma diferençazinha básica aí. Esse W é W de write, de salvar, de gravar. Então o wblock, além dele criar o bloco dentro do teu arquivo, ele permite que você crie um arquivo desse bloco. Então aí, se futuramente, né, você quiser usar essa porta em algum projeto futuro e tal, essa porta acaba ficando gravada como um arquivinho. Então, para você entender a diferença entre o block e o wblock, eu vou entrar aqui com wenter, que é o atalho, né, desse comando que é o wblock. Você vai ver que ele é bastante similar à janela. Então, pick point, eu vou pegar o ponto base point do bloco. Vou pegar aquele mesmo endpoint que a gente pegou da outra vez que ele foi criado. Seleção de objetos, não fazer nada, converter para bloco ou deletar do desenho. Vou selecionar objetos clicando em Select Objects, fazendo uma janela de seleção que pega esses elementos aí. Você dá um Enter, ele volta para essa janela. E aí ele vai perguntar aqui, ó, aonde que você quer salvar o seu bloco. Então aí você vem, clica nesse botãozinho pequeno aqui com os 3 pontinhos, navega até a pasta onde você queira salvar seus blocos e dá um nome do bloco. Então, por exemplo, porta 80, e aí você clica em salvar. Então, além desse bloco, né, usar o ponto base que nem a gente definiu e ser convertido para bloco, ele vai também salvar um arquivo do bloco. Repara que as unidades do bloco já vão estar em metros por causa daquele ajuste que foi feito lá atrás no comando units. Então, quando a gente bate um OK, né, o bloco é criado e além do bloco ser criado, você vai ver que ele colocou aqui na área de trabalho, né, o arquivo porta 80, que é o arquivo que a gente pediu aí para o AutoCAD salvar. Tá? Uma vez inserido no desenho, né, esse bloco mora dentro do desenho, além de você ter um arquivo dele. Então, se você entrar no comando insert, o porta 80 vai estar aqui na tua lista de blocos normalmente, né, e ele pode ser inserido. Um outro caminho que a gente tem para inserção de blocos é aqui em cima, ao invés dessa ribbon, que é a home, é a segunda ribbon, que é a insert. Essa ribbon insert a gente vai usar para no futuro, quando a gente for entrar com os atributos nesse bloco, quando a gente for trabalhar, né, com os blocos que a gente chama de blocos dinâmicos. Então essa área vai ser útil quando a gente for trabalhar com isso daí. Repara que aqui é possível você acessar esse botão que cria o bloco e aqui é possível você acessar o botão que insere os blocos. Tá? Mas o jeito mais rápido é o B-Enter mesmo de bloco para criar dentro do arquivo, W-Enter para criar dentro do arquivo e gravar um arquivo do bloco, e o E-Enter. Tá? Por mais que o AutoCAD tenha as ribbons com os botões, a forma mais rápida de trabalhar no AutoCAD é definitivamente usando o atalho de teclado. Tá bom? Então é isso aí, gente. A aula de blocos, eu espero que vocês tenham compreendido, né? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês aí. Tá bom? Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.